E aí, pessoal, saiu a lista de relacionados para mais uma decisão do Grêmio. Time definido, lista com muitas curiosidades. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, lista definida. Luiz Felipe Scolari passou já hoje no final da manhã, logo após o treino, a lista de relacionados para o jogo. Eu tenho ela aqui, como a gente tem também o time definido. Grêmio pronto para uma decisão que vai ter 15 mil torcedores tricolores de volta à arena e que vão fazer muito barulho. A curiosidade, naturalmente, é saber que modelo de torcedor, se o torcedor está incomodado pelo momento do time, vai de alguma forma protestar ou não. Eu acredito que não. Muitas pessoas dizem que sim, que o torcedor está tão angustiado que vai também de alguma forma protestar. Eu sinceramente acredito que faz tanto tempo que não se vai na arena que eu vejo mais o torcedor louco para ir, para de alguma forma contribuir com o time. Mas essa é uma coisa que a gente vai saber amanhã, talvez até eu faça um vídeo sobre isso, para a gente tentar entender qual vai ser o procedimento. 15 mil torcedores, hoje pela manhã mais de 8 mil ingressos já haviam sido vendidos, né, naquele modelo de sócios, mas a tendência até é que se abra alguns ingressos aí para torcedores. Vamos ver como é que vai desenvolver durante todo este sábado e a gente vai estar aqui para contar para vocês. A lista de relacionados tem muitas curiosidades, muitas curiosidades. Breno e Chapecó, sem nenhuma surpresa. Sem nenhuma surpresa, Breno e Chapecó os goleiros, Gabriel Chapecó é o titular do Luiz Felipe Scolari. Nas laterais, uma primeira surpresa. Foram convocados o Diogo Barbosa e o Guilherme Guedes, o Rafinha e o Wanderson. Cortez fora e Guilherme Guedes de volta à lista. Para mim, a grande decepção é a lateral esquerda, porque o Grêmio saiu a contratar e Rafinha é o lateral esquerdo titular e Wanderson é o lateral direito titular. Então, os laterais esquerdos, eles estão numa eventual dificuldade de algum dos laterais, eles entram e o outro vem para a posição. Por exemplo, o Wanderson tem alguma dificuldade física, entra algum lateral esquerdo, que pela lista, imagino eu até que seja o Diogo Barbosa, o Rafinha vai compor a lateral direita. Essa é uma curiosidade, mas Cortez fora da lista. Os zagueiros, Walter Kahneman, Paulo Miranda, Rodrigues e Juan, que curiosamente são os únicos 4 zagueiros à disposição. O Jeromel, ele tem expectativa de retorno para o jogo contra o Fortaleza, que é nós temos o jogo contra o Sport, neste domingo. Depois, na quarta-feira, nós temos o jogo contra o Cuiabá, também em casa. Depois nós saímos com o Santos e com Fortaleza. Então, é no 4º jogo nessa sequência, considerando o jogo de amanhã, a volta de Pedro Jeromel, que é muito importante, ele que teve uma lesão no dedo, né? Uma pequena fratura no dedo. Vamos aos volantes. O Grêmio relacionou Darlan, Lucas Silva, Sarará, Thiago Santos e Vijaçante. Fernando Henrique está fora da lista. Bob sim está fora da lista. Mais uma vez. Mais uma vez. O Grêmio que tem 12 jogadores pendurados e precisa fazer uma gestão disso, não pode perder todos ao mesmo tempo. Mas, mais uma vez, fica Darlan, fica Lucas Silva, Sarará parece o volante mais valorizado neste momento com o Luiz Felipe Scolari e fora da lista os dois meninos, o Bobson e também o Fernando Henrique. Sobre o Bobson, eu acho que o Bobson realmente perdeu espaço e destes aí parece o mais fora dos planos do Grêmio. O Fernando Henrique é mais jovem e se imagina aí uma evolução para ele, mas o fato é que ele também não consta aqui. Os meias relacionados, Hamilton Campas e Jean-Pierre, os dois relacionados. E, inclusive, dentro dessa linha, nenhum dos dois sai jogando. A gente sabe que o Grêmio joga com 2 volantes, depois eu vou falar do time. Nenhum dos dois sai jogando, mas parece o Campas um pouco na frente do GPR. Mas mesmo assim, a gente tem expectativa amanhã de ver principalmente o Campas, a gente tem essa expectativa. Os atacantes relacionados, aqui tem curiosidades também. Os atacantes relacionados, Alisson, Borja, Diego Souza, Douglas Costa, Everton e Ferreira. Quem não tá aqui, vocês notam? Léo Pereira. Por quê? Léo Pereira ficou fora por uma lesão no tornozelo. Mas quem também não está aqui
Jonathan Robert, que também esse fora dos planos, né? Esse do ponto de vista técnico. Outro jogador que não consta aqui é Churin, também por opção. Então a gente tem o Everton como novidade. O Grêmio tem para os lados do campo, tem o Douglas Costa, tem o próprio Ferreira, o Alisson se precisar jogar por ali também, e o Everton. Em tese, 2 pela direita, 2 pela esquerda, mesmo que o Alisson nesse jogo será o meia centralizado. O Grêmio vai jogar, como eu comecei a falar ali, acabei no final não colocando o time completo. Chapecó, Wanderson, a informação é Rua e Rodrigues, o Kahneman mais uma vez ficando no banco, e Rafinha. O meio-campo com o Thiago Santos, o Vijaçante e o Alisson centralizado por dentro. Aberto pela direita o Douglas Costa, aberto pela esquerda o Ferreira e na frente o Borja. Esse é o time que parece ser o time titular para os jogos em casa, sobretudo quando o Grêmio tenta ser propositivo. Qual é a principal mudança? O Douglas Costa à disposição. Por quê? Porque o Grêmio, se não tivesse talvez o Douglas Costa, colocaria o Alisson pelo lado direito, colocando o Lucas Silva como um tripé de volantes. Basicamente, me parece que é essa a relação e é por aí que as coisas acontecem. Não vejo algo tão diferente disso, não. Não vejo. Então, como chegou o Douglas Costa, o Douglas tem que jogar, traz o Alisson para dentro, a gente faz basicamente o time que jogou contra a equipe do Ceará, aquela vitória de 2-0, que o Alisson teve uma boa participação, que o Ferreira teve uma boa participação, que o próprio Diego Souza, que foi o jogador ali porque o Borja tinha chegado da seleção, também teve boa participação e o Grêmio venceu aquele jogo por 2-0. Vocês lembram um início difícil, finalzinho do primeiro tempo o Grêmio faz 2 gols. Porque a imagem do jogo contra o Ceará, e eu acho que o Sport não é tão... O Sport é um time menor que o time do Ceará nesse momento. Mas por que eu coloco isso como importante? Porque o Grêmio está tratando mais uma vez como tratou o jogo contra o Ceará. Naquele jogo, é verdade, o Grêmio fez uma super concentração, fez algumas coisas diferentes, mas o Grêmio tratou como final de Copa do Mundo. E a informação que se tem é igual. O Grêmio trata como final de Copa do Mundo. O Grêmio tem uma sensação de que precisa, sim, fazer um jogo totalmente de exceção, mesmo que o adversário seja o Sport. Porque é assim que se constrói. Não adianta a gente ficar pensando e não chegar à conclusão que tem que chegar. O Grêmio hoje precisa ganhar o jogo, fazer os 3 pontos e afastar a zona do rebaixamento. Basta uma vitória simples amanhã para baixar e sair da zona de rebaixamento, algo que está com o Grêmio desde a segunda rodada. Portanto, fundamental isso, o Grêmio tem essas curiosidades e essas situações, o time está definido e nós voltamos aqui a qualquer momento para falar mais sobre Grêmio, porque é importante que a gente posicione, nós torcedores também precisamos estar muito focados na decisão de amanhã. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.